E aí o adivinho diz o seguinte: olha, meu rei, você vai perder muitas pessoas próximas de você. Olá, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Dani Farinhas e nesse canal eu ajudo advogados a negociar. Então não esquece de já ir deixando o seu like, porque senão você pode esquecer depois. Se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Primeiramente, para começar a falar de comunicação, quero contar para vocês uma história, uma fábula, que se chama A História dos Dentes do Rei. Então, havia um rei, teve um sonho onde ele perdeu todos os seus dentes. E depois de ter esse sonho, ele acorda muito preocupado e pede para chamar um adivinho para interpretar o sonho dele, né? Dizer para ele o que esse sonho significa. E aí o adivinho diz o seguinte: olha, meu rei, você vai perder muitas pessoas próximas de você. Muitas pessoas vão morrer, pessoas próximas de você. E aí o rei fica muito preocupado, muito triste, muito nervoso e manda então chicotear, dar aí 100 chibatadas naquele adivinho. E pede para que chamem outro adivinho, porque ele ficou muito descontente com aquela adivinhação. E aí o outro adivinho diz: meu rei, esse sonho significa que você vai viver por muito mais tempo do que os seus familiares. Aí o rei fica aliviado, satisfeito, feliz, porque vai viver por muito tempo, e manda dar então 100 moedas de ouro para aquele outro adivinho. E aí, o adivinho, quando está saindo do palácio, um dos lacaios do rei para ele e fala: nossa, mas o significado do sonho é o mesmo. Vocês disseram praticamente a mesma coisa para o rei. Por que para o outro ele mandou chicotear e para você ele deu 100 moedas de ouro? E aí o adivinho fala: a diferença está na forma, né, de se comunicar. Então, essa fábula eu trago, lógico, eu contei para vocês aí do meu jeito, né, mas realmente para dizer para vocês que a diferença está na forma de se comunicar. Então, a maneira com que a gente passa uma informação para o outro pode gerar um mal-entendido. O outro pode ficar feliz ou triste com aquilo que a gente falou, e às vezes é a mesma informação passada de formas diferentes. E como que eu faço para me comunicar da maneira mais eficaz possível? Eu preciso saber me comunicar de forma aberta, clara e colaborativa. Veja, o segundo adivinho foi colaborativo com o rei. Ele viu, estudou e pensou ali numa forma de trazer para o rei a interpretação daquele sonho de uma forma a colaborar com ele. Uma forma que ele ficasse feliz, pensando: poxa, eu vou viver por muitos anos. Mas ele não pensou que as pessoas que ele veria, né, pessoas próximas dele, morrerem antes dele. Então, isso é a comunicação colaborativa. Bom, gente, algo que eu gosto de tratar quando eu falo de comunicação é que as nossas emoções diante de uma situação de conflito, elas podem nos fazer confundir o relacionamento com a outra parte com o próprio problema. Veja, trazendo novamente a história do rei. O rei não tinha nenhum problema com o primeiro adivinho, mas a forma com que o adivinho trouxe para ele a interpretação do sonho, dizendo que pessoas próximas dele iriam morrer, soou como uma ofensa para o rei. E o rei passou a tratar aquilo como um problema com o adivinho. E mandou, então, dar 100 chibatadas nele. E aí já virou um problema pessoal. Imagina como que o adivinho passou a ver esse rei. Então, tudo isso causado por um problema de comunicação. Então, quando a gente percebe divergências entre as nossas percepções e as da outra parte, a gente precisa buscar formas de esclarecê-las. O que eu quero dizer com isso? Separar as pessoas do problema.
E eu tenho um vídeo inteiro sobre esse tema, sobre a importância de separar as pessoas do problema. Confiram aqui, vou deixar o card para vocês. A gente precisa pensar sempre na outra parte como parceira e não como adversária. E é muito importante ouvir verdadeiramente aquilo que o outro tem a dizer. No caso da história dos dentes do rei, o adivinho poderia muito bem ter perguntado para ele: meu rei, o que te preocupa em relação a esse sonho? E aí o rei diria: mas como assim as pessoas vão morrer? Não, na verdade, o que eu quero dizer é que você vai viver muito mais tempo. Tá? Um exemplo. Ele poderia ter, talvez, solucionado aquele problema, mas houve aí uma dificuldade grande de comunicação que causou um problema muito maior. Né? O adivinho foi, então, chicoteado. Eu sempre digo que quem tem mais poderes não é quem tem os melhores argumentos, mas quem escuta mais. Então, a gente precisa exercitar a habilidade de escuta ativa. Demonstrar atenção genuína à outra parte, olhar nos olhos, repetir trechos do que foi falado e confirmar se você entendeu, por exemplo. Isso vai demonstrar à outra parte que você tem interesse pelo que ela está dizendo, que você entendeu o que ela está dizendo, quais são as preocupações, as motivações dela. Aliás, pergunte para outra parte quais são as preocupações, quais são as motivações dela. Você também pode adotar uma técnica que se chama a técnica do espelhamento. O que isso significa? Adotar a mesma postura da outra parte. Isso faz com que ela tenha uma sensação de conforto maior, de confiança maior em você. Não significa imitar a outra parte, mas, por exemplo, se você vê que ele está com os braços cruzados, você pode, conversando com ele, cruzar os seus braços também, tá? Isso traz para outra pessoa uma sensação de confiança ali pela similaridade que você está adotando, mas não é imitar. Se você imitar, vai parecer que você está afrontando e pode causar aí alguma desavença. Outra questão bem importante é como que o teu interlocutor vai receber a mensagem. O que é entendido por ele vai depender dos filtros pessoais dele. E isso envolve personalidade, cultura, conceitos. A gente viu isso muito bem na fábula dos dentes do rei. Então, é imprescindível manter sempre uma comunicação assertiva. Por exemplo, quando você fala para outra pessoa, mas o que você não entendeu? Pode soar ofensivo. A pessoa pode entender que você está chamando ela de burra, dizendo o que você não entendeu. E você pode substituir essa frase por algo que eu falei não ficou suficientemente claro. Aí fica mais difícil da pessoa se sentir ofendida. Então, são formas, estratégias de você adotar para ter uma comunicação mais eficaz e trazer mais sucesso para os seus acordos. Pessoal, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem seu like, se inscrevam aqui no nosso canal e compartilhem esse vídeo com os seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer e levar conhecimento para o maior número de pessoas possível. Muito obrigada e até a próxima!